Então, pessoal, bom dia. Nós vamos começar, então, a nossa videoaula. Nós vamos apenas recapitular o que vimos na aula anterior sobre gráficos, onde tratamos construção de gráficos de barras ou colunas, construção de gráfico de linhas e setores e a análise dos gráficos. Pode passar. Então, nós vimos que as tabelas, uma tabela é uma representação matricial, isto é, em linhas e colunas, que apresenta os dados e é usada para ver os detalhes e comparar os valores. Então, ela é composta por linhas na horizontal e por colunas na vertical. E nós vimos vários tipos de tabelas. Depois, nós vimos os gráficos. E os gráficos, eles são uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto, que seria a tabela. Nós vimos que os gráficos possuem alguns elementos básicos, como título, legenda e fonte de pesquisa, e nós vimos que os gráficos podem ser de barras ou colunas, setores e linhas. Aqui, esses que têm a forma do círculo, então, são o gráfico de setores, e abaixo estavam, nesse caso aqui, nós temos exemplo de gráfico de barras ou colunas, aqui o de colunas representados, tá? Nós vimos como fazê-los, inclusive. Os gráficos de setores, que têm a forma circular, tá? Que geralmente também conhecido por gráfico de pizza, que geralmente vem em representação em porcentagem para fazermos a comparação. Pode passar, Leandro. Aqui o gráfico de linhas, onde ele é representado através de uma linha para a gente ver bem a variação do que pode acontecer, nesse caso aqui, bem exemplificada a cotação do dólar. Pode passar. E, por último, vimos a construção das tabelas, tá? Onde a gente fez uma pesquisa sobre qual a fruta favorita dos alunos do sexto ou nono ano, separamos pelo tipo de fruta, laranja, banana, abacaxi, morango e uva. Percebemos aqui que é importante sempre contar com o total. Eles também foram separados por gênero, masculino e feminino. Novamente aqui o total. Tá? E que numa tabela a gente tem à disposição por linhas, no caso aqui eu consigo ver a preferência por idade, na primeira linha 11 anos, depois 12, 13, 14, e consigo ver também por coluna, aqui a questão da laranja, quantos de cada idade, a banana, o abacaxi, e por último o total. Pode passar. Aqui, aquela representação da tabela em um gráfico de colunas, onde a gente viu aqui, ó, a representação. E nós devemos lembrar sempre que é importante ter aqui embaixo uma legenda, ó, por cor. 11 anos representado por azul, 12 anos por laranja, 13 anos pelo cinza e 14 anos pelo amarelo. E onde nós vamos ter, na horizontal, o tipo de fruta, e na vertical, a quantidade preferida por cada um. Tá? Então, aqui a gente vem, no caso, esse daqui é a construção do gráfico de barras, a fruta preferida pela faixa etária, que é o mesmo anterior, só que aqui o que aconteceu? Nós temos as barras colocadas na horizontal, e aqui estão os tipos de fruta na vertical e a quantidade na horizontal. Pode passar. Aqui, ó, a mesma tabela representada aqui pelo gráfico de linhas. Observem que temos aqui na horizontal as frutas, só que aqui nós vimos que a representação foi feita por gênero, tá? Sua fruta preferida por gênero, aqui no título do gráfico. Então, o masculino é o azul e o laranja é o feminino, onde a gente tem as quantidades aqui nas linhas, os pontinhos, estão vendo? Ó? Essa é da laranja, aqui da banana, o abacaxi, o morango, e a uva, e onde que eu vou verificar isso? Aqui na vertical, onde tem os números, as quantidades. Pode passar. E aqui a construção da tabela por porcentagem, a mesma tabela, ó, estão vendo aqui qual sua fruta favorita, pela idade, o tipo de fruta,
e depois por gênero, masculino e feminino, o tipo de fruta. O que aconteceu aqui? Nós colocamos a coluna da porcentagem, onde a porcentagem, para lembrar, o total é 100%, então aqui no caso da laranja, se nós tínhamos 21, o total, esse 21 equivale a 100%. Então, aí, através de um cálculo bem simples, que pode ser pela regra de 3, ou de uma outra maneira, como nós comentamos, aqui a gente vai chegar, 7 representa 33,33%, 6 representa 28,57%, 5, 23,81% e 3, 14,29%. Lembrando que esses valores aqui são todos aproximados. E o mesmo vai acontecer aqui com o gênero, estão vendo? A porcentagem do masculino, 57,14%, do feminino, 42,83%, e a soma dos dois, 100%. Pode passar. Então, e aqui no último, ó, a construção de tabelas com porcentagem, onde era importante observar que na tabela nós temos a frequência absoluta, que é o número de respostas, e a frequência relativa, que é o número percentual da resposta. Então, nós pegávamos sempre o total da resposta pelo número total de entrevistados, multiplicávamos por 100 e chegávamos no valor da porcentagem. Pode passar. Então, no exemplo, ó, 3 é o total das respostas, 21 é o total das frutas, e então, quando eu divido 3 por 21, eu obtenho 0,14285, que é um número decimal com muitas casas, multiplico por 100, aí eu obtenho 14,285, que vai dar aproximadamente 14,29%. Que é aqui que nós fazemos aquela aproximação que eu falei para vocês. Como o algarismo que vem depois do 8 é 5, a gente aproxima o 8 para o 9, o número imediatamente superior. Pode passar. E aqui o gráfico de setores. Então, por que a gente precisa encontrar aquela porcentagem? Para que depois a gente coloque aqui no círculo, divida o círculo, exatamente com essas porcentagens. Vocês podem observar esse aqui que é mais fácil, ó, 25% é exatamente 1/4 do círculo. Depois nós temos aqui 21%, 20%, 13% e 21%, que são as cores que cada fruta representa. Pode passar. E como que é feita essa construção do gráfico de setores que nós vimos? Que nós vamos considerar os 100% como sendo 360 graus. Por quê? O círculo a gente mede através de graus, que a gente usa para medir o transferidor. E o círculo completo, 100% dele, tem 360 graus. Metade do círculo, 50%, tem 180 graus. 1/4 do círculo, 25%, tem 90 graus. Pode continuar. Então, tá aqui, ó, o círculo aqui representado, 50%, nessa cor vinho aqui mais escuro, marronzinho escuro, é 50%, que equivale a 180 graus. E depois tem 1/4 aqui em laranja, em rosa e em laranja também, que é 25% cada um. E aqui do lado, a nossa... Ai, fugiu o nome. Gente, tá na ponta da língua. A representação do que cada cor significa, tá? Nossa legenda aqui do lado. Candidato A, então, obteve 50% dos votos, candidato B, 25%, e os brancos, nulos e outros juntos representam 25%. O valor da porcentagem, ó, o valor da porcentagem vezes 360 graus dividido por 100, que dá a quantidade de graus utilizados. Então, aqui, ó, quando voltamos lá atrás naquela nossa tabelinha das frutas, tem o gênero masculino e feminino, a fruta laranja, 57,14% para o masculino, em graus, fazendo essa continha, vai chegar a 205,70 graus. O feminino, 42,86%, fazendo aqui a continha do valor em porcentagem, vezes 360 graus e dividido por 100, vai dar 157,30 graus.
Pode passar. E agora a gente vai ver a questão do uso das planilhas eletrônicas. Leandro, você quer comentar alguma coisa? Não, eu vou dar continuidade aqui com o uso das planilhas eletrônicas, tá? Ok. Pessoal, hoje a gente vai continuar a aula, né? Porque da aula passada não deu para fazer tudo. Eu vou usar o planilhas eletrônicas, eu vou usar o Google Planilhas, tá? Planilha do Google, porque o Excel, quem tem no celular não vai conseguir fazer no Excel, vai conseguir fazer no Planilhas Google. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ensinar pelo Planilhas Google, mas o Excel é muito parecido. Então, quem tem computador em casa consegue fazer pelo Excel. Quem só tem o celular vai fazer pelo Planilhas Google. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente vai fazer Planilhas Google agora. Então, você vai estar lá no Google, de preferência, pode ser qualquer e-mail, mas eu preferia que fosse o e-mail institucional, esse que você tem, que está o AL Educação, tem o seu RA, arroba al.educação.sp.gov.br, então prefiro que use esse. Aí tem que estar logado esse e-mail. Aí você vem aqui, ó, nesses 9 quadradinhos, e procura Drive. Quando eu procurei Drive, vai aparecer o meu Drive, que é essa janela aqui com todos os meus arquivos. Então, eu tenho todos os meus arquivos aqui. E aqui eu consigo fazer o meu formulário, eu consigo fazer planilha e eu consigo fazer apresentações, tá? Então, você vem aqui em Novo, tá? E coloca aqui, ó, Planilhas Google. É isso que eu vou fazer, é isso que a gente vai utilizar agora. Planilhas Google. Aí, tá abrindo planilha, ela vai vir assim em branco. E aí a gente vai ter que começar a produzir alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Para não demorar muito, eu vou copiar as tabelas que estão prontas já, tá? As tabelas que a gente já fez antecipadamente, eu vou copiar e colar para ficar mais rápido. Mas vocês vão ter que fazer essas tabelas. Que tabela que eu vou copiar? Aquelas que a gente já viu na aula. Eu vou copiar para vocês verem, tá? Ó, vou copiar. Ó. Essas tabelas aqui que eu produzi, eu vou copiar elas, mas vocês vão ter que fazer. Separar, se for o mesmo exemplo, vai separar por idade, separar as coisas, tudo bonitinho. Eu vou apenas copiá-la. É difícil copiar aqui. Eu copiei ela, não apareceu tudo, não sei porquê, mas... Vamos lá. Aqui é a idade. Laranja. Vamos ver o outro. Banana. E morango. Chuva. A idade aqui, eu vou fazer complementar. Por que eu vou complementar? Porque senão ele vai achar que é número, é quantidade. E não é quantidade. Então, eu só vou completar aqui, escrevendo, colocando uma letras. Porque se for número, ele acha que pode calcular. Se tiver informações com letras, ele não calcula, ele não faz o cálculo. Então, ele entende que isso pode ser um eixo na hora de fazer o gráfico, tá? Posso formatar do jeito que eu acho melhor. Ó, aqui, eu posso deixar... Vou descer aqui. Ó, aqui, ó.
posso escolher negrito, posso aumentar a fonte, tá? Se eu quiser também aqui, ó, eu posso colocar bordas, ó, bordas em todas. Aqui ficou uma linha a mais, se eu quiser eu posso vir aqui, ó, excluir linha, tá? Se tiver dúvida, pode perguntar. Vai perguntando que eu vou respondendo. Essa aqui, você acha que ficou muito grande? Ó, tá 20, porque eu copiei de lá. Eu posso diminuir, tá? Vou deixar grande para vocês enxergar. E aqui eu vou aumentar. Mas para vocês que estão fazendo, o padrão é 12, tá? Para vocês que estão fazendo no computador, eu estou fazendo maior porque eu estou apresentando para vocês, tá? Aí, ó. Aqui eu posso aumentar, ó, porque sumiu essas informações, então eu posso aumentar. Aí eu aumento para aparecer escrito, tá? Fazer mais rápido possível. Lembra que lá tinha uma coluna aqui total? Total. E aqui também tinha uma total. Como que eu vou calcular esses totais? Sinal de igual, que agora já vai entrar a fórmula. Escrevo soma. Abro parênteses. Eu quero que some o quê? Deste laranja, ó, dessa coluna C3 até. Quando eu falo até, é o meu sinal de 2 pontos, tá? O sinal de 2 pontos é até. Até quem? Até a coluna de uva. Que é esse aqui, ó, G3. Eu posso escrever G3 ou eu posso clicar em cima dela. Espera aí que não apareceu. Eu tinha terminado, eu acho. Não fecha. E aí eu clico, ó, em G3, você tá querendo clicar. Vou digitar. Ou eu dei espaço. Eu acho que eu dei espaço. Então, não, tá dando erro também. Se der erro, é bom que você dê erro para vocês verem. Eu vou digitar. G3. Tá? Digitei, fecha parênteses. Olha lá, digitando deu certo. O que ele fez? Aqui, ó, ele somou aqui de 11 anos. Só a coluna, só a linha de 11 anos ele somou. Como eu já somei a primeira, eu posso só puxar aqui, ó, até os meus 14. Na verdade, eu posso puxar aqui, até aqui embaixo. Embaixo deu zero, porque não tem nada para somar ainda. Então, quer dizer, nessa linha de 11 anos tem 34, depois na linha de 12, 33, depois 35 e depois 38. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Essa fórmula aqui para somar, vocês conseguiram entender? Responde para mim no chat se vocês conseguiram entender a fórmula de somar, tá? Eu vou repetir ela aqui. Só que aqui, ó, igual, soma, igual, soma. O que eu vou fazer? Eu quero somar, deixa aqui. Eu quero somar daqui até aqui embaixo. Tá dando erro, então eu vou fazer da forma que eu fiz anterior. Eu quero somar daqui, ó, dessa coluna C3 até a C6. Então eu digito C e coloco 6. E fecho parênteses. E aí eu coloquei, apertei um Enter. E aí o que aconteceu? Apareceu 21. Então, quer dizer, a soma de tudo isso aqui, ó, vai dar 21. Eu já fiz aqui, então é só pegar nesse pontinho, tá vendo esse pontinho aqui, ó, e arrastar. Até onde eu quero, que é aqui. Tudo bem? Então, eu posso até conferir que eu somando este lado vai dar 140 e eu somando este lado vai dar 140. Se eu fizer essa conferência e tiver errado uma das duas, ou somando pela coluna ou pela linha, é que eu esqueci de contar alguma coisa ficou errado, tá? Então, só para conferir. Eu também posso aumentar, ó, para deixar igual. Então, eu venho aqui, ó, coloquei fonte 36. Eu acho que não foi 36, porque ficou muito grande. Ó, negrito.
não sei que... Vamos ver aqui. Aqui foi 24, tá? Não foi 36. Vou ver aqui, ó. 24, aqui. Eu posso fazer de novo aqui, que não... A borda. Aí, ó. Borda. Esse aqui, ó, tá Arial 20. Então, eu posso colocar tudo aqui, ó. Vou selecionar tudo. Selecionei. Tá vendo que tá tudo em azulzinho? Isso quer dizer que eu selecionei. Então, eu posso mudar a letra... Posso mudar todas. Eu vou deixar todas com 20, para ficar mais para vocês enxergar. 20, olha lá. E Arial. Tá vendo que essas aqui ficou tudo por esse lado e essa também? Porque eu posso vir aqui, ó. Aqui é o meu alinhar. Eu quero tudo no centro, ó. Eu quero tudo de lado. Eu quero tudo do outro lado, ó. Eu posso selecionar, tá? Então eu vou deixar tudo centralizado. Tudo bem? Aqui eu também posso fazer a mesma coisa que eu não fiz. Deixar centralizado. Tá? Tudo bem? Pronto, essa é a minha primeira parte da tabela. Até aqui tudo bem? Ó, até aqui tudo bem? A gente usou só uma fórmula, que é somar. Eu tenho que colocar o sinal de igual, que indica que eu estou querendo fazer uma fórmula. Se eu não colocar no começo o sinal de igual, não indica a fórmula, indica que estou escrevendo alguma coisa. Então, toda vez que eu quero calcular, eu coloco o meu sinal de igual para todas as fórmulas, tá? Qualquer fórmula. Depois eu escrevo soma, abro meu parênteses. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Tá escrito aqui, ó, na linha de cima. Deixa eu ver. Nessa linha, a gente chama essa daqui, ó, a linha da função. Então, ele me mostra. Quando eu clico aqui, ele me mostra a função que eu coloquei. Olha lá, eu coloquei igual, soma, abre parênteses, C3 igual a C6. Até, desculpa, eu tenho 2 pontos aqui, até. Esses 2 pontos significam até. Então, quer dizer que eu somei da C3, que é essa C, e essa é a 3. Eu somei daqui, tá? Eu apaguei. Eu somei daqui até aqui. Ó, C3 até a C6. Então, eu somei do número 3 até o número 7. Eu peguei tudo e fui somando uma a uma, que deu o valor de 21. Depois que eu fiz isso uma vez, eu só arrastei. Eu peguei nesse quadradinho aqui, ó, e aparece esse sinalzinho aqui de mais, eu posso puxar. Quer dizer que eu vou arrastar essa minha fórmula. Eu vou passar essa minha fórmula para as outras células. Então, a tabela está pronta. Por quê? Porque toda vez que a gente vai construir um gráfico, a gente precisa de uma tabela. Não existe gráfico sem tabela. Então, quando a gente fizer a nossa pesquisa lá, a gente vai produzir as tabelas. Depois das tabelas, a gente vai produzir os gráficos, tá? Agora, eu quero fazer um gráfico. É a parte mais fácil. Eu vou selecionar a informação que eu quero no gráfico. Ó, eu quero da idade. Tá vendo que lembra que eu troquei? Eu troquei isso aqui porque senão o gráfico vai pensar que isso é um número 11. Foi 11 pessoas. Ele vai achar que idade é uma fruta e que 11, se não tivesse escrito anos ali, ele ia achar que 11 é a quantidade de pessoas que optaram por essa fruta. Então, não é isso. Por isso que eu coloquei aqui escrito alguma coisa. Toda vez que eu quero que seja um eixo, ou horizontal ou vertical, geralmente eu tenho que escrever alguma coisa. Se eu deixar só em números, ele vai acreditar que é um número, ele vai contabilizar como um número ou como informação. Então, ele vai achar assim, que idade é uma fruta e que 11 pessoas gostam de idade. É isso que ele vai achar. Entendeu? E quando eu escrevo alguma coisa, ele deixa de achar que isso é um número, então ele não usa como gráfico. Se você quiser, depois eu vou mostrar aqui para você. Não vai. Vamos lá. Para fazer o gráfico, eu seleciono toda a parte do gráfico. O que eu não vou selecionar? O total. Eu não quero selecionar o total, porque senão vai aparecer uma coluna só de total. Eu seleciono. Aí eu tenho que vir aqui. Como tá pouco, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Inserir. Eu vou no inserir, cliquei no inserir. Aí aqui embaixo, se eu descer, tem gráfico. Todo mundo conseguiu perceber, ó? Inserir. Estava aqui, eu selecionei. Como que eu sei que eu selecionei? Porque tá tudo em azulzinho. Eu não sei se dá para enxergar bem aí, mas está tudo em azulzinho. O que não tá? Aqui. Essa linha de total, essa coluna e essa linha. Coluna e linha de total não está azulzinha. Então, quer dizer, no meu gráfico, eu vou usar toda essa parte que está em azul claro. Aí eu vou lá, inserir, e vou colocar gráfico.
Aí, apareceu o gráfico, tá? Mas aí eu vou escolher que tipo de gráfico. Aqui eu escolho depois, tá? No Excel, antes de aparecer o gráfico, eu tenho que escolher. Aqui eu vou escolher depois. Eu vou escolher aqui, ó. Tem todas as formas aqui, ó. Tipo de gráfico. Eu venho aqui, esse é de barra empilhados. Não é esse que a gente vai usar. Então a gente vai descer, ó, de linhas, ó. E a gente vai descer e procurar, ó. Colunas. Vamos de colunas normal, ó. Esse é o primeiro. Gráfico de colunas. Eu cliquei no gráfico de colunas, ó. E aí eu fecho. Geralmente ele já vem quase tudo prontinho. Eu vou descer esse gráfico para baixo para sair de cima da tabela, tá? Ele vem quase pronto. Algumas coisas eu vou ter que melhorar. Algumas coisas eu vou melhorar. Ó, primeiro, que o título não é esse que eu quero. Então eu vou tirar. Ó lá, vou editar. Eu cliquei em cima, eu consigo editar o título lá. Eu vou apagar. Sua fruta preferida por faixa etária. O que é faixa etária? É faixa de idade, mas o correto é pela faixa etária, tá? Olha lá, troquei o meu título. Então eu consigo trocar o meu título, tá? Consigo trocar o meu título, olha lá. E é aqui, ó, veio aqui em cima a legenda, tá? A legenda veio aqui em cima. Cada cor representa uma fruta diferente. E aqui ele colocou o meu eixo vertical, ele colocou de 5 em 5, tá? E aqui as idades, olha lá. Com 11 anos, com 12 anos, com 13 anos. Tá, mas eu não quero esse tipo de gráfico, eu quero outro tipo de gráfico. Então eu vou lá e vou vir aqui e vou editar, ó. Editar gráfico, tá? Tá, eu escolhi meu gráfico de colunas. Então vamos lá, vamos olhar o de colunas. Quero de barras, por exemplo. De barras. Aí, troquei pro de barras. Olha lá, apareceu a mesma coisa. O que que mudou? Mudou aqui, ó. Essa informação aqui, ó. A idade veio aqui no meu eixo vertical e no meu eixo horizontal veio os números. Então eu só troquei a informação. Aqui tem em cima tem a legenda. Ele não vem com fonte. Por quê? Porque a fonte, quem fez? A pessoa que está fazendo é a fonte. Então, se ela escreve uma revista, ela vai escrever o nome da revista. Se é um gráfico dela, ela pode escrever o nome dela. Gráfico produzido por tal pessoa. Se é um trabalho, pela equipe de trabalho. Alguma coisa assim, porque o gráfico foi produzido por vocês. E nesse caso aqui, o gráfico é produzido por mim, tá? Eu posso, de novo, vir aqui e editar o gráfico quantas vezes eu quiser. Então, vamos olhar lá para os elementos que eu tenho. Aqui a seleção, quer dizer que eu peguei da B2 até a G6. Foi as informações que eu peguei, intervalo de informações que eu peguei. Aqui, o meu eixo de Y. Aqui, o eixo de Y, lembra do plano cartesiano? É esse vertical. O eixo de Y é idade. Mas se eu quiser modificar, eu posso mudar. Tá? Eu posso mudar, mas ele pega a informação que já tem. Mas por acaso pegou errado, eu venho e posso mudar essa informação. Aí as séries, ele colocou todas as frutas, ó. Mas eu também posso mudar, tá? Vamos ver. Aqui. Ó, tá vendo aqui? Então, essas informações eu posso mudar, adicionar marcadores, ó, ou remover. Eu posso remover ou adicionar outro. Se eu remover esse e colocar outro com outro nome, ele não troca o nome, eu tenho que inserir outro. Aqui eu posso adicionar. Série quer dizer o quê? Essas informações que eu tenho, a comparação de laranja com banana com abacaxi, ele chama de série. E ele vai ser modificado conforme o meu gráfico, tá? Aqui tem algumas informações básicas do gráfico. E a gente tem o personalizar, que aí é o estilo de gráfico, tá? Então a gente pode mudar, ó, o estilo mais 3D. Olha lá, mudou o estilo, se você olhar aqui, tá? O estilo mais 3D, estilo normal, estilo 3D, tá? Que parece que tem uns paralelepípedos, tá? Padrão da fonte, se a gente quiser mudar a fonte, ó. Aqui tem algumas fontes para mudar. O plano de fundo, por exemplo, tá lá, tá branco, meu fundo. Tá branco, mas se eu quiser que fosse esse azulzinho aqui, ó. Olha lá, ele mudou.
A borda do gráfico, se eu quiser que for bem escura, ele mudou. Olha lá, a borda do gráfico mudou. Eu vou mudar conforme aqui vocês vão ter que procurar as coisas para editar do jeito que vocês querem. Ó, título. Aqui eu vou mudar o título, ó. Se eu não clicar lá e coisar, mas eu posso... Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu posso apagar e mudar também. Mudar também o título do gráfico. Colocar, ó, no meu título. Olha lá, coloquei negrito, que aqui é black, porque tá em inglês. Se eu quiser, posso colocar itálico, tá? Olha lá, ele mudou para itálico. E eu posso colocar centralizado. Olha lá, centralizado, tá? Cor do texto tá automática, mas se eu quiser, posso colocar, olha lá, um preto bem escuro, tá? Eu vou selecionar a série aqui, ó, também. A série, o que seriam as informações? Laranja, banana, abacaxi. Eu posso mudar, tá? Aplicar em todas as séries. Mas geralmente não precisa mudar muita coisa, não. E a legenda de dados. A legenda aqui, ó, posição tá automática, mas ó, eu posso verificar algumas informações que eu posso mudar. Então tá na posição automática, mas olha lá, eu quero dentro, eu quero a direita, eu quero abaixo. Olha lá, mudei para baixo. Mudei a minha legenda lá para baixo. Ela saiu daqui e foi para baixo. Tá? Acima, abaixo, à esquerda, à direita, dentro, aonde você achar melhor, você vai colocar sua legenda, tá? Vamos deixar abaixo. Tamanho da legenda, tá automático, mas se você achou que sua legenda tá muito pequenininha, você pode aumentar o tamanho da legenda, tá? O eixo, ó lá. Meu eixo horizontal, que nesse caso aqui é quantidade, ele tá automático, o marcador tá automático. Mas se você quiser, você pode aumentar o tamanho desse marcador. Se ele tá muito pequeno, você vem e aumenta. Se quer que ele fique negrito, ó lá, ele vai pôr em negrito, tá? A cor dele, você pode mudar também a cor dele, tá? Fator de escala. A gente não vai usar muito fator de escala porque é mais complexo, tá? A gente não vai usar essa informação. Escala logarítmica também não iremos usar, tá? Aí o próximo eixo, o vertical. O vertical é o da idade lá, ele já definiu idade. O tamanho eu posso aumentar, por exemplo, lá. Vamos aumentar um pouquinho. Olha lá, aumentou um pouco quando eu mudei para 14. Posso colocar em negrito, olha lá. Tá? A fonte, eu também posso mudar a fonte, tá? Para a fonte que eu achar necessário, eu posso fazer. Linhas e grades de marcação. Então, ó, o vertical, se eu quero que coloque linha, grade é aquele, deixa eu colocar, ó, linhas horizontais. Não, eu acho que o melhor nesse caso é linhas verticais. Linhas verticais, essa linha aqui, ó, que passa nos números, para a gente conseguir visualizar melhor. Aí você faz o que você achar melhor. Agora, com essa informação, eu consigo fazer outros tipos de gráficos. Por quê? O Excel calcula para mim muitas informações. Ó, eu consigo usar o gráfico de linha. Só que de linha aqui não vai ficar legal. Nessa informação não fica legal, porque fica muitas linhas. Deixa eu até tirar aqui, ó. Fica muitas linhas e não dá para comparar direito. Mas até dá para comparar, tá vendo? Que cada linha, ó, que cada linha, cada cor de uma linha é uma fruta diferente, tá? E aqui é a idade. Então aqui, ó, aqui é a idade com 12 anos, com 13, com 14. A gente consegue ver o quanto cresceu, o quanto diminuiu. O gráfico de linhas, ele serve mais para quando eu quero mostrar que uma coisa cresceu ou diminuiu. Nesse caso aqui, não tem uma comparação lógica. Lembra da cotação do dólar? Tem aquela cotação de subiu e desceu o preço, a cotação do dólar. Ou, por exemplo, o preço do combustível, o preço da gasolina. Ele aumentou e diminuiu. Tem uma relação com crescimento e decrescimento. Aí, gráfico de linha é mais funcional para essa utilidade, mas também tem gráfico de linhas. Eu posso usar vários tipos de gráfico. E aqui a gente também tem um gráfico de setores. O gráfico de setores, ele já faz o cálculo para a gente. Tá? Ó, ele faz o cálculo para a gente. Ele dividiu o círculo conforme a nossa necessidade. Então, a gente não precisa fazer o cálculo lá de
transformar a porcentagem em setores. Aquele cálculo a gente faz quando é manual, quando a gente vai desenhar no caderno, tá? Aí a gente precisa fazer aquele cálculo. No computador, no Excel ou no Google Planilhas, ele já vai fazer o cálculo automático para você. Ele faz esse cálculo para você, tá? Mas se você tiver que desenhar no caderno, você tem que fazer aquela conversão para desenhar certo, para não ficar nada desproporcional. Por quê? Cada setor aqui indica uma quantidade. Se indica uma quantidade, ele tem o tamanho certo, ele não é qualquer tamanho. Então, tem que ser proporcional aos tamanhos, tá? Então, a gente tem que fazer aquela conversão. Vamos lá. E entre o gráfico de pizza, que é o gráfico de setores, também pizza ou setores, eu tenho vários. Ó, eu posso fazer esse, ó. Tá vendo? Eu posso fazer esse tipo de gráfico. E vamos lá, configurar. E o outro, quer ver? E esse daqui, tá? Que é em 3D. E aí a gente pode explorar que tem alguns outros gráficos diferentes. É muito usado, esse aqui é em formato de mapa, quando a gente vai falar especificamente de regiões, ou continentes, ou estados, ou países, a gente pode usar esse mapa estilo, ah lá, ele não está conseguindo colocar porque não está falando de regiões. Esse é mais interessante quando eu estou falando de regiões, mas a gente tem infinidades. Esse daqui é um mapa bem visto também, o marcador geográfico, é quando a gente tem um mapa mundi e a gente vai aumentando as bolinhas conforme a população, talvez. Seria essa informação que a gente tem. A gente vai ficar nos básicos, que é o gráfico de barras ou colunas, setores e linhas, tá? Mas a gente tem uma infinidade de gráfico aqui para colocar, para mostrar. Esse é um gráfico de dispersão, tá? Esse gráfico de dispersão, olha lá, mostra em pontinhos, ó. Ele faz pontinhos com 11 anos. Olha lá, abacaxi, laranja, morango e depois o outro aqui é uva e o outro aqui é banana. Então ele mostra, ó, faz uns pontinhos. Esse é o gráfico de dispersão. Eu também tenho, acho que gráfico de dispersão, não sei se aqui vai ter, eu lembro do Excel. Dispersão com linhas, ele forma linhas. Cadê o gráfico de dispersão? Eu acho que é esse aqui. Ah, não, esse é o gráfico de radar. Esse é o gráfico de radar. Ó, vocês já devem ter visto em algumas coisas esse gráfico de radar. Ó, ele indica aqui, ele faz como se fosse um radar. É mais complicado de visualizar, tá? Por exemplo, porque aqui com 11 anos é esta linha aqui, ó. Então, de banana, ele tem umas duas. Aqui no roxinho, deixa eu ver, é roxo? Não, esse é um circular. Aqui o verde, morango, ele tem um 6 e assim vai, ó. Essa coluna aqui é de 11 anos. Essa linha aqui, ó, é de 12. Não é muito utilizado também, a gente não vai utilizar, mas é muito utilizado, mas o nosso foco é aqueles gráficos. E aqui a gente pode analisar. Então, a gente fez uma tabela e aí a gente pode escolher o tipo de gráfico que mais agrada, qual o melhor gráfico para a gente utilizar. Ó, esse aqui é um histograma. Histograma é muito usado na estatística, tá? Mas geralmente com uma informação só, ele não fica interessante com essa forma, onde tem várias informações. Se ele colocasse só uma informação, ou tipo só a banana, aí ficaria mais interessante. Ele fica melhor editado. Nesse caso, quando tem várias informações, ele não fica muito bom. Agora eu vou, para completar, eu vou fazer deixa eu deixar esse gráfico mais interessante. O melhor utilizado para essa situação aqui seria o meu gráfico de barras ou colunas, tá? Essa informação aqui. Desse jeito o gráfico fica melhorzinho, tá? Olha lá. Eu posso tirar o fundo, tá? Que nem eu coloquei o fundo, eu posso tirar essa cor de fundo. Até aqui, olhando para esses gráficos, é fácil tentar achar e manipular o planilhas Google? Tá conseguindo entender? A gente usou só uma fórmula, a fórmula de somar. É a única coisa que a gente utilizou. E aí a gente procurou os gráficos lá. Eu vou mostrar
Por quê? Eu vou mostrar uma forma diferente. Tá vendo aqui? A gente usou conforme a idade, tá? Eu vou até mostrar aqui. Se eu tirar essa informação que é a idade, ele vai ficar diferente. Então, não tire, tá? Se você fala de idade, coloque 11 anos, 12 anos, 13 anos. Tá? Para ele entender que isso é... Porque se eu tirar esse daqui, ele não vai me trazer como um eixo. Ele não vai trazer como eixo. Ele vai trazer como informação. Ele vai pegar esse 11 e vai colocar aqui, achando que é outra informação. Agora, vou excluir esse gráfico aqui e vou colocar de outra forma. Tá vendo que eu tinha selecionado só uma parte? Se eu selecionar tudo, vamos selecionar aqui, ó, até o meu total. Aqui, ó. Selecionei até o total. Eu não tinha selecionado até o total. Inserir, gráfico, tá? E ele inseriu. Vou colocar de colunas normal, tá? Não quero empilhamento. Vou colocar essa legenda lá para baixo, que eu não gosto dela lá em cima. Posição abaixo. Okay. E aí eu posso fazer o que eu achar melhor. Eu vou lá olhando essas informações lá. Tá vendo que o título não ficou legal, o título. Então eu posso ir lá e mudar o título, tá? Eu posso mudar o título quando eu achar necessário. Já tá esquecido. Ah lá. Aqui ficaria, não sei se era para ter. Ele não fez, o Excel ele faz uma coluna de total. Ele não colocou. Mas geralmente quem tiver no Excel fizer, como eu selecionei total, ele vai fazer uma coluna a mais aqui. Em vez de estar escrito o nome de uma fruta, vai estar escrito total, tá? Vai estar escrito essa informação. Mas eu acho que não precisa fazer, tudo bem? Agora eu vou lá e vou copiar a outra tabela que eu tinha feito a respeito de gênero. Eu vou copiar essa tabela. Eu vou copiar essa tabela e vou mostrar o gráfico de linha, como fica bem melhor fazer o gráfico de linha nessa situação. Ele não apareceu direito, mas eu vou colocar aqui, ó. Vou copiar no fundo. Então, se vocês quiserem usar o copiar e colar bastante, pode utilizar normalmente. Vou passar a borda. Vou colocar a borda nas informações, ó. Aí, para ficar mais visível, coloquei as informações. Aí eu quero fazer um gráfico quanto ao tipo de gênero. Eu venho e seleciono os dois gêneros, o eixo, né, que são as frutas, e venho aqui inserir gráfico. Ele me deu esse empilhamento, mas não é melhor para vocês. Pode ser de coluna, tá vendo? Vou jogar lá o meu eixo para baixo, que eu prefiro lá embaixo, mas aí vocês decidem o que vocês preferirem, personalizar
E aí vai... O título, olha lá, vou mudar, o título tá masculino e feminino. Então eu vou colocar... Leandro, era para estar aparecendo o gráfico já? Já, eu não compartilhei. Ah, tá. Aqui. Obrigada. Obrigado você por lembrar. Aqui é o gráfico. Gente, eu tinha feito... Vou apagar porque vocês não viram, tá? Excluir. Eu fiz a tabela, tá vendo? Copiei e colei aquela tabela. Todo mundo viu aqui. Aquela tabela eu estava arrumando, só que vocês não estavam vendo. Copiei a tabela. Aquela mesma tabela. Vocês vão produzir a tabela. Essa parte é só escrever os dados. O que a gente vai ter que fazer? Aqui vai ter que somar, fazer aquela continha de soma, tá? Mas aí eu seleciono, ó, essas informações e venho aqui inserir gráfico. Vou usar o que a gente vai usar. A gente vai usar 3 tipos de gráficos quando a gente for fazer. Colunas, barras, setores e pode usar linhas. Esses 3 são os mais utilizados, mais simples de fazer. Eu vou trocar o meu título. Eu vou escrever o meu título, tá? Aqui tá masculino e feminino. Eu vou colocar sua fruta preferida por gênero. Por gênero. Olha lá. Troquei essa informação. Aí eu posso colocar centralizado essa informação para ficar mais bonitinho. Posso trocar a cor está no automático. Aqui é o tamanho. A cor está no automático, eu posso colocar mais escura para ficar mais visível. Eu posso colocar negrito, tá? Aí você vai colocar. Outra coisa que a legenda ficou em cima. Eu não gosto muito de cima. Tá posição automática, vai ficar em cima. Posso colocar abaixo. Se você quiser, eu posso colocar à esquerda, à direita. O que você preferir, o que você achar mais bonito. Essa é uma questão de gosto, o que você prefere. Olha lá, eu fiz, ó, tá vendo? Azul é o sexo masculino e feminino. Então, ó, laranja por gênero masculino e laranja por gênero feminino, tá? Posso também fazer isso daqui por setores. Então, eu vou lá, eu fiz de coluna, eu posso fazer o gráfico de setores. Ó, o gráfico de setores. Tá? Essas informações. Aqui está separado por setores. Aqui eu estou vendo que não tem como inserir a porcentagem. Deixa eu ver. Estilo de gráfico, vamos ver. Aí eu posso colocar em 3D, se você quiser. Deixar ele maior. Tá? Aqui é a borda do gráfico. O gráfico de... Eu acredito que aqui pode ser que tenha em algum lugar que eu coloque a informação em porcentagem. No Excel tem. Aqui eu não estou encontrando, porque eu uso menos. Mas em algum lugar, se vocês procurarem, pode ter a informação de como inserir a porcentagem, que ele já fez o cálculo da porcentagem aqui, referente aos... Isso aqui é a parte interna. Tira a cor. Não encontrei. Mas então, e aí vocês podem procurar. Esse é o gráfico de setores. Que também fica, ele ficou interessante. Agora eu vou fazer o outro. Seria o gráfico de linha. O gráfico de linha que fica interessante com essas duas informações, que foi o que eu fiz. Olha lá, por gênero. Ele fica interessante a informação. Ó. Em azul, a linha azul seria o gênero masculino e a linha em vermelho seria o gênero feminino, que mostra essa comparação, tá? Então, esses são os tipos de gráfico que a gente consegue produzir no Excel. Gente, vocês não falaram muito, ficou com alguma dúvida? Eu tenho que fazer a tabela e da tabela selecionar e colocar para inserir um gráfico e procurar o tipo de gráfico que mais me adequa. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa ou não conseguiu perceber alguma coisa que eu estava falando e aí passou rápido e você não viu? Pode perguntar no chat que eu vou repetir.
Eu fiz no Planilhas Google por conta de que a maioria vai utilizar o celular. E o Planilhas Google, se você não tem no celular, você pode baixar no celular. Os documentos do Google podem ser todos feitos pelo celular. Então, como eu sei que a maioria vai utilizar celular, eu fiz pelo celular. Mas esse mesmo formato, esse mesmo jeito de fazer, dá para fazer no Excel. As informações vão estar em um pouquinho lugares diferentes, porque o layout é diferente. Mas dá para fazer a mesma coisa. Nos dois programas dá para fazer as mesmas coisas. E o que está escrito, por exemplo, o inserir vai ser também inserir lá no Excel, vai ser inserir gráfico do mesmo jeito, tá? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa para dizer? Algum comentário? Escreve para mim no chat, porque preciso entender como foi, o que vocês entenderam e o que vocês não entenderam, tá? Tá vendo aqui? Aqui eu posso colocar um título. Por quê? Porque na hora de eu pesquisar fica mais fácil de eu achar o gráfico, porque senão vocês vão perder esse gráfico nos documentos que tem lá. Então, coloca o título que você quiser. Escreve o título. E lembrando essa informação, quando eu estou no Google Planilhas, ele salva automaticamente. Eu vou fazendo, ele vai salvando. Eu vou fazendo, ele vai salvando. Quando eu estou no Excel, que é no computador, eu tenho que salvar. Eu tenho que fazer e clicar em salvar, porque quando eu fechar, ele vai apagar tudo. Quando eu faço aqui, no Google, ele não apaga, ele vai salvando automaticamente. Então, quando eu fechar ou se a internet cair, porque é feito pela internet, se não tiver conectado à internet, não consegue fazer no Google, tá? Ele vai salvar. Se a internet caiu, se a energia caiu, ele vai salvar. Já no Excel, eu não preciso de internet. Mas se a energia cair e eu não tiver salvo, algumas coisas eu vou perder, tá? Essas são a diferença entre os dois. E o importante é eu colocar esse título. Então, vou colocar aqui um título. Vou colocar só pesquisa, só para vocês verem. E aí ele me salvou já. Ele já me salvou. Não preciso clicar em lugar nenhum. Ele já salvou. Porque quando eu vier aqui, ó. Deixa eu carregar minha página. Ó, quando eu vier aqui e eu pesquisar, eu coloquei pesquisa. Ó, eu venho aqui e digito. Tá um pouquinho devagar. Eu digito pesquisa. E ele tem muitas informações com pesquisa. Então, eu vou fazer de uma forma diferente. Ó, proprietário pertence a mim, porque foi eu que fiz. Que tipo? Planilhas, tá? Vou pesquisar. Quando eu pesquiso, ele vai, ó lá. Ele vai me mostrar tudo que eu fiz com Excel. Era esse, pesquisa. Então, isso aqui só estão os arquivos que eu fiz e todos no estilo de planilha. Por quê? Porque eu fiz essa seleção aqui, ó, eu pesquisei. Eu só quero planilhas, esse é meu tipo de arquivo que eu quero procurar. E quem fez? Pertence a mim. Para quando você fizer e quiser procurar, tá? E se você fizer pelo e-mail do institucional, que é o seu e-mail de aluno, ele não utiliza espaço nem no seu computador e é infinito. Eu posso colocar quantos arquivos eu quiser no e-mail institucional, tá? Então, é isso. Então, eu ensinei aonde começar a fazer, tá? Que é aqui, novo, planilhas Google, aí abre a planilha para você fazer, tá? Eu só queria saber, falem alguma coisa, ficou dúvida, conseguiu entender? Que a gente tem que continuar, a gente tem mais uma partezinha para continuar, que é a parte de análise. Ficou claro? Jennifer, Annalice, Dandara, dá para vocês construírem? Vocês conseguem fazer? Não é tão complicado, é bem simples. Tá. E aí, se tiver dúvida quando estiver fazendo o gráfico, pode perguntar. Tira o print da tela e manda a tela, porque daí a gente consegue entender que parte você tá e você não entendeu. Então, tira o print e escreve o que você não entendeu. Porque sem a imagem fica complicado ver, porque pode haver algumas diferenças, dependendo de celular e dependendo de computador, pode haver algumas diferenças. E aí, se a gente visualizar, a gente sabe que tá diferente, não tá igual o que a gente vê, tá? Eu estou fazendo pelo computador, então vocês estão vendo de um jeito diferente. Quando vocês pegarem no celular, talvez a posição vai estar um pouco diferente, porque eu fiz pelo computador e vocês vão abrir pelo celular. O tamanho vai fazer uma diferença muito grande na apresentação, porque aqui eu tenho mais espaço de tela para apresentar as coisas. E no celular o espaço é menor, então ele vai esconder algumas coisas, então vai ficar escondida. Elas existem, mas vão estar lá escondidas pelo fato do tamanho do celular ser menor, então eles escondem algumas coisas, mas elas existem, tá? Então,
tudo certo. Então, a gente pode continuar. A gente vai continuar na apresentação, que é a parte de... a parte de análise. Então, aqui, eu peguei uns gráficos mais atuais possível, de alguns sites da internet, tá? Para a gente conferir e analisar esses tipos de gráficos que aparecem. E eles não são convencionais. Por quê? Porque a edição de arte de um jornal digital, de uma revista, de algum lugar, eles tentam fazer o mais bonito possível, eles não tentam não ser tão comuns, ou bem diferente, para chamar um pouco mais de atenção, para não cair naqueles gráficos como que é o de barra, de coluna, de setores, e o de linha são os gráficos mais comuns vistos. Então, eles tentam inovar e fazer diferente, mas algumas coisas são muito parecidas, tá? Então, aqui, a gente tem um gráfico, um raio-x dos investimentos dos brasileiros. Ele mostrou o gráfico e ele já, com o seu texto, ele já colocou alguma análise do gráfico. Ou seja, o que ele fez? Ele analisou o gráfico que ele produziu para escrever um texto. E isso que vocês têm que praticar, que vocês vão fazer. É olhar para um gráfico, ler este gráfico, e a partir do seu entendimento desse gráfico, eu escrever algumas informações que tem nele, tá? Então, está escrito aí. Um raio-x dos investimentos dos brasileiros. Com o consumo em baixa por conta da pandemia, a população investiu mais. As aplicações financeiras somaram 3,37 trilhões no primeiro semestre do ano, contra 3,06 trilhões no mesmo período de 2019. Então, ele fez uma comparação. Se você olhar aqui, ó, ele fez uma comparação de dezembro de 2019, ó, que ele tinha 3 trilhões e 26, 3,26 trilhões, em janeiro, 3,28, tá? Fevereiro, tá, de 2020, e aí ele começou a comparar aqui, ele colocou essas informações. Tá vendo que ele colocou uma legenda a mais? 1, 2, 3, 4. Porque ele colocou informações aqui embaixo, tá? Referente a isso. Então, lá, ele mostrou por cada mês quanto foi o investimento, e aqui embaixo ele colocou essas informações, 1, 2, 3 e 4. Por que ele colocou? Porque ele quis destacar em cada mês, ele fez uma análise e ele quis destacar alguma informação. No primeiro mês, o que aconteceu? A OMS declarou a pandemia da Covid-19. Então, aqui, ele destacou, ele colocou nesse número e ele colocou uma análise lá. Ele quis mostrar que, né, até essa época, não estava declarada a pandemia. Em março que foi declarado. Então, até ali, eu tinha investimento muito pouco. Foi isso que ele quis demonstrar para a gente. Que o investimento era pouco, não era esse tanto, mas ainda não estava. E foi o mês que declarou a pandemia. Depois, no 2, está lá marcado. Início dos depósitos do auxílio emergencial. Então, ó, em abril, que está esse 2, quer dizer que aumentou o investimento, que foi a hora que começou a fazer os depósitos do auxílio emergencial. No 3, está escrito assim, poupança bate recorde de 37,2 bilhões de captação, de captação. Então, aumentou aqui o investimento. Poupança também é um investimento, tá? E o 4, ele diz assim, bolsa alcança 2,6 milhões de contas, tá? E o que ele quis dizer com isso daqui, se a gente analisar? O início do auxílio emergencial. Porque o auxílio emergencial, ele cai numa conta poupança, numa conta de investimento, tá? Então, por isso que lá no 3, que é março, houve um aumento na captação da poupança. Por grande parte do auxílio emergencial estar em conta poupança. Continuando esse mesmo gráfico, essa informação aqui, ó, onde é que o pessoal deixa o dinheiro? Ele foi bem claro. E ele fez um gráfico parecido, com a mesma ideia do gráfico de setores, só que ele colocou formas quadradas, retangulares ali. Umas formas retangulares ele colocou. Então, colocou renda fixa 37,8%, poupança 25,9%, híbrido
que quer dizer que é em várias situações, um pouco em cada lugar, 17,7%, renda variável 14,2% e outros 4,4%. E ele fez aqui, ó, outra análise. A partir desta informação, ele fez outra análise. Velha de guerra. A poupança foi o único investimento que aumentou sua representatividade no primeiro semestre. Motivo: o auxílio emergencial é um depósito em contas poupança. Logo, gerou um recorde de 37,2 bilhões de captação nessa modalidade. Então, ele fez análise. Ele viu que a poupança, com a pesquisa dele, ele viu que a poupança, com as informações, com a reportagem dele, ele viu que a poupança teve um salto muito grande. E ele foi procurar a justificativa por que isso aconteceu. E a justificativa é o começo do depósito do auxílio emergencial, que é acreditado diretamente na conta poupança. Então, ele produziu gráficos e escreveu a sua análise do gráfico. Que, se eu tivesse só o gráfico, eu não ia ter esse daqui. Eu não ia ter essa informação, o motivo. Eu não tenho motivo. O motivo é o que ele escreveu. Ele me apresentou o gráfico, ele analisou o gráfico, junto com todas as informações que ele produziu, mas que são muitas informações para apresentar todas as informações. Então, dessas informações que ele tinha, mais o gráfico, ele me mostrou o motivo disso. Então, quando a gente faz análise de gráfico, a gente produz o gráfico, mas por trás do gráfico tem alguns motivos, algumas coisas que a gente pode analisar. E às vezes o leitor não tem todas as informações. O leitor não tem. Ele tem todas as informações, porque foi ele que buscou as informações, foi ele que produziu o gráfico, foi ele que foi conversar, ele foi entender, foi ler sobre o assunto. Então, ele sabe sobre o assunto. E quem está lendo não sabe sobre o assunto. Então, ele pegou as informações que ele achou mais pertinente colocar. E aí ele escreveu o motivo desse aumento da poupança, que foi o depósito do auxílio emergencial. Mas se ele não coloca essa informação em texto, ela não está explícita no gráfico. Eu não consigo perceber no gráfico. No gráfico eu não consigo perceber. Ele conseguiu perceber porque ele fez a análise de todas as informações. Então, pensando no caso de vocês vão ter todos a partir do formulário que vocês vão ter. Vocês vão apresentar todas as informações? Não, vocês vão selecionar as informações. E a partir dessa seleção, você vai produzir uns gráficos. E a partir desses gráficos, eles vão mostrar só os números, objetivamente números. Mas a interpretação e o que isso quer dizer é você que vai ter que fazer. Então, essa é uma análise de gráfico. Ele mostrou o gráfico para ver todo o panorama geral, mas ele como pessoa que produziu, achou que o enfoque melhor era mostrar o motivo do aumento do depósito no meio da pandemia. E ele disse que porque o auxílio emergencial foi depositado na conta poupança. Isso é uma análise de gráfico, tá? André, quer falar alguma coisa sobre esses dois gráficos? Não, Leandro, está bom, pode prosseguir. Aqui a receita de um time de futebol, tá? Então a gente foi pegado de um time de futebol, do site deles, tá? E aí mostra a receita anual desse time e mostra, a gente tem praticamente 3 gráficos diferentes, tá? Então aqui a gente tem a receita desse time. A gente tem evolução das receitas, ou seja, evolução de como foi aumentando o dinheiro que entrava para eles. Então aqui está a série seria o ano, tá? De 2011 até 2019. Está apresentado em gráfico de barras, tá? Desculpa, em gráfico de colunas. Está apresentado em gráfico de colunas. E aqui tem, ó, evolução. Foi o que ele conseguiu arrecadar. E tá lá, valores em milhões. Então, em 2011 foi 100 milhões. E já esse último ano de 2019 foi 357 milhões. Então, aqui está mostrando a cada ano o que foi aumentado de receita desse clube. Eu poderia ter feito esse gráfico também em gráfico de linhas. Essa informação fica muito boa em gráfico de linhas, porque mostra crescimento e decrescimento das receitas. Então, em gráfico de linha também ficaria muito bom. Eu acho que ficaria muito melhor a visualização do gráfico de linhas. Esse gráfico de barras, ele é bem comum, mas ele serve muito mais para comparar informações, que nem no caso nosso lá de banana com maçã. Eu consigo ver as duas colunas diferentes. Nesse gráfico, provavelmente, eu consigo entender, eu consigo fazer a leitura
mas um gráfico de linhas eu acho que ficaria muito mais representativo de aumento e crescimento e decrescimento, tá? Aqui ele quis mostrar as fontes no meu gráfico de setores. Ele quis mostrar a fonte, da onde que vem essa renda, da onde que eu consigo tirar esse dinheiro, tá? Aí ele fez aqui, ó, tá tudo em porcentagem, ó. Transferência de atletas, 30%. Patrocínio e marketing, 6,3%. Eu sei que tá muito pequeno, porque para mim também tá. Aqui, ó. Transmissão e imagem, 34,1%. E assim por diante. Ele me mostrou da onde sai essa renda. Ele me mostrou neste gráfico o aumento da renda a cada ano. Mas eu não sei de onde que sai. Por este gráfico, eu não sei da onde vem esse valor de receita, da onde vem esse dinheiro. Eu não sei de onde vem isso. Então, só lembrando que o conceito de receita é tudo que eu recebo, eu pego todos os valores que eu recebo e vou tirar tudo aquilo que eu devo. Pagamento dos atletas, tudo que eu vou gastar, com funcionário, com tudo. Então, eu tiro os dois, o que sobra é receita. Então, era aquilo que eu recebi, que nem se eu for pensar no salário dos seus pais. É aquilo que ele recebe, eu vou descontar o aluguel, o telefone, a água, a internet, vou descontar tudo, o que sobrou é a receita, tá? Então, é isso. E aqui ele mostrou da onde saiu isso, da onde ele tem essas fontes de dinheiro. Olha lá, bilheteria, que é 4,8%, então ele mostrou, tá? E aqui é a evolução da receita, ou seja, aqui só fala do ano de 2019. E ele fala, essa revolução da receita, ele mostra que aqui em rosa é transmissão de imagem. Então, a maior fatia no ano de 2019, com 121 milhões, foi a transmissão de imagem. Ou seja, quando um jogador dele vai divulgar uma marca, porque tem que pagar para os dois, tanto para o time que ele está jogando, quanto para o atleta, para esse jogador. Ele tem que pagar para os dois. E isso gera receita. Foi o que mais gerou receita para esse clube, tá? Aí aqui, em verde, tá aqui, ó, transferência de atletas. Quando ele troca de time e por algum motivo o outro time tem que pagar para ele. Porque esse atleta ainda não venceu o contrato, ele vai ter que pagar uma multa, ou ele vai ser só emprestado e vai ficar, esse time vai ter que fazer pagamento para o clube da onde ele saiu. Então, nesse gráfico mostra muitas, a gente tem 3 tipos de gráficos que mostra várias informações. E um é complemento do outro, porque um gráfico só não deu conta de mostrar todas as informações. E a informação principal é da onde saem as minhas receitas. Ele mostrou a evolução das receitas, ele mostrou a fonte das receitas e mostrou qual foi a representatividade de cada fonte da receita para mostrar a receita de 2019, que era o ano de vigência, tá? Então é isso, ó. Aqui tem o título, aqui embaixo tem a legenda, e aqui tem o desenvolvido. Ele colocou quem fez o gráfico, tá? O desenvolvido é a fonte. André, alguma coisa? Leandro, só conversar com eles assim, que a análise dos gráficos não é algo assim que é tão simples de fazer, mas quanto mais a gente conseguir ler, interpretar e prestar atenção nos detalhes do gráfico, melhor nós vamos entender, tá? E que tem que ler realmente os detalhes conforme o professor Leandro fez com vocês agora. Olhar, ver o formato do desenho, a questão da legenda, que também é importante. Isso. Para analisar um gráfico, a gente tem que confrontar as informações. Ele me mostrou 3 gráficos diferentes. Se eu não olhar para os 3 e se eu não ler os 3, ele fica faltando informação. A informação não vem completa para mim, tá? E a legenda é muito importante, porque tem que saber o que cada parte representa, tá? Aqui a gente tem um gráfico do PIB. O PIB do Brasil é trimestre a trimestre. Então, o que é o PIB a trimestre? Ele pega 3 meses e analisa esse PIB, mais 3 meses analisa esse PIB, e vai analisando. De 3 em 3 meses, ele vai analisando. E aí, se a gente pensar que foi análise trimestral, então a gente tem 3, 6, 9, 12. Então, o ano tem o quê? 4 trimestres, tá? Por completo. E aí a gente vai analisar isso. E o PIB?
Quem lembra o que é PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. É a soma de todos os valores produzidos pelo Brasil. Ou seja, tudo que eu produzi de dinheiro no Brasil por completo. Ou seja, produzir celulares, computadores, apartamentos, toda essa produção, ela é contabilizada, ela é contada em valores em dinheiro. E aí, esse valor em dinheiro gera o Produto Interno Bruto, que é o PIB. E aí, esse Produto Interno Bruto, ele tem uma representatividade, se ele aumenta ou se ele diminui. Então, ele faz uma comparação aos anos anteriores, e ele vai mostrar se ele teve aumento ou se ele diminuiu. Então, ele vai comparar um com o outro. Então, é isso que a gente vai fazer essa comparação de aumento, de crescimento ou decrescimento. Também dá para fazer em gráfico de linhas, mas ele resolveu fazer em gráfico de barras, que é mais visível, tá? O gráfico de linhas, ele é um pouquinho, eu acho que ele é mais bonito, que dá para interpretar legal, só que o gráfico de linhas, por conta, eles quiseram ser mais formal. Porque da onde que é a fonte? Olha aqui a importância da fonte. A fonte lá tá Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, o IBGE. Então é a fonte oficial do Brasil para todas as pesquisas, tá? E ele fez mais formal. Título do gráfico: PIB do Brasil trimestre a trimestre. Ele fez um subtítulo: variação ante os 3 meses imediatamente anteriores. Então, o que ele fez? Ele pegou o mês e analisou. A partir deste mês, ele fez a análise do outro. Depois do outro mês, ele fez a análise do outro. Então, ante a um, ele olha, por exemplo, o primeiro trimestre de 2016, e ele vai comparar se deste trimestre houve aumento ou diminuição, crescimento ou decrescimento. Aí depois ele pega esse segundo trimestre de 2016, vai comparar com o outro, o da frente. Ele aumentou ou diminuiu? Entra naquela situação nossa de crescimento, acréscimos e decréscimos sucessivos, porque aqui está em valor em porcentagem. Então, entre essa representação, aquilo que a gente aprendeu na aula passada, que é acréscimos e decréscimos sucessivos, entra nessa situação, porque é em porcentagem, o PIB está representado em porcentagem, e ele sempre vai levar em consideração o trimestre anterior. Ele não vai olhar o trimestre lá passado, lá de 2015 ou lá de 2013. Ele vai olhar o que está mais próximo, o anterior a ele. A partir desse anterior, ele vai mostrar se isso aumentou ou se isso diminuiu. Teve um acréscimo ou um decréscimo. E o PIB é apresentado em porcentagem, tá? Então, a gente viu os elementos básicos, que é o título, e a fonte. Aqui não tem legenda, porque a gente está falando de uma única informação, a gente está falando só do PIB, então não é necessário ter a legenda. A gente tem os dois eixos, tá? Esse eixo aqui, na horizontal, são os trimestres que foram analisados, e aqui, no meu eixo vertical, a gente tem a relação em porcentagem, tá? Do 2 positivo até o 10 negativo. Então, foi assim que ele produziu. E aí ele vai analisando. Ele colocou de duas cores diferentes. Em azul, ele colocou o que é positivo. Em vermelho, ele colocou o que é negativo. Ou seja, o que ele quis me mostrar? Em azul foi o que cresceu, tá? São os valores que cresceu, são o PIB positivo, ou seja, que eu produzi bastante coisa, que a relação da produção a dinheiro produzido para o Brasil foi boa, foi grande, ou foi maior do que zero, nem foi tão grande, mas foi maior do que zero. E a relação em vermelho quer dizer que eu produzi menos do que o mês anterior. Então, ó, quando está em vermelho, quer dizer que eu produzi menos do que o mês anterior. E se tiver em azul, eu posso ter produzido mais do que o mês anterior ou a mesma coisa, tá? Então, ou a mesma coisa. Então, analisando o primeiro trimestre de 2016, estava menos 1,5%. Então, todos os valores aqui são em porcentagem. Para o segundo trimestre de 2016, houve o quê? Um aumento. De quanto? De 0,4%. Então, ele teve um aumento de 0,4%. Depois, para o terceiro trimestre de 2016, ele diminuiu. O PIB diminuiu, o PIB encolheu, ficou menor. Ou seja, o dinheiro diminuiu em 0,6%. Depois, ele diminuiu de novo para o quarto trimestre de 2016, mais 0,1%. Se eu falasse do meu
da minha diminuição acumulada, eu teria 0,7. Então, ele, em dois trimestres, ele caiu mais do que o necessário. Depois, no primeiro trimestre de 2017, ele teve um aumento de 1,2, tá? E assim eu vou analisando. Por quê? Aqui, esse aumento de 1,2 é referente ao que eu tinha aqui, ao valor que eu tinha aqui. O valor expresso em porcentagem? Não. O valor expresso em valor, em reais, em dinheiro. Eu peguei esse valor em dinheiro que foi produzido e verifiquei se houve aumento ou diminuição. Então, para produzir esse gráfico, eu tenho que saber o quanto de dinheiro foi produzido, quanto em valor em espécie, em dinheiro foi produzido, para produzir a porcentagem. Então, eu tenho um mês, por exemplo, produziu 1 trilhão. Depois, o outro foi 1,5 trilhão. Se houve 1 trilhão e meio, houve aumento. E aí, a partir desse número, eu construo a minha porcentagem, tá? E assim por diante. E analisando os 4 últimos trimestres aqui, que são de 2 de 2019 e 2 de 2020, olha lá. O terceiro trimestre de 2019 teve um aumento de 0,1. O quarto trimestre de 2019 houve um aumento de 0,5. Depois, o primeiro trimestre de 2020, que é janeiro, fevereiro e março, houve um decréscimo de menos 2,5. Ou seja, nos outros países já havia pandemia, então a gente tem que pensar nessa situação. Por que aconteceu isso? Aqui não está escrito, aqui a gente tem que imaginar. Porque está escrito no corpo, na mensagem, no texto, e eu tirei o texto. Então lá no texto ele mostrou o gráfico e lá no texto ele estava justificando algumas coisas. E é isso que é a parte de vocês vão produzir o gráfico e justificar algumas coisas que ele apresenta no gráfico. Então, nesse primeiro trimestre de 2020, ainda não tinha a pandemia declarada no Brasil, mas tinha a pandemia nos outros países. E como a gente vive no mercado global, ou seja, o reflexo que já estava acontecendo lá, a crise, a diminuição do PIB dos outros países afetou o Brasil, mas não afetou muito assim. Afetou, foi uma diminuição muito grande, de menos 2,5. Mas no outro trimestre, que se a gente para em março, maio, abril e junho, o decréscimo foi maior, foi de menos 9,7. Ou seja, porque a pandemia já estava declarada, já tinha o quê? Já tinha acontecido a quarentena, então as pessoas já estavam dentro de casa, não funcionavam os comércios, então quer dizer, houve uma retração muito grande desse PIB. O que significa esse PIB? Não produziu dinheiro. Então, nesse período, o Brasil deixou de produzir dinheiro. Em relação aos meses anteriores, foi menos 9,7 de produção. E aí, se a gente pensar numa economia de um país, o dinheiro, esse valor em porcentagem é imenso o valor, tá? Porque se produz trilhões a cada mês. Então, o valor é muito grande, tá? Então, essa é a análise que a gente tem. A gente vê o gráfico, a gente analisa o gráfico e escreve um texto mostrando as partes mais importantes. Então, ele mostrou a evolução de trimestre, mas o enfoque aqui era esse período, o período da pandemia, que ele já mostrou que em nenhum momento, desde 2016, teve um decréscimo tão grande como esse que teve agora. E ele falou que a gente consegue justificar qual é o motivo disso ter acontecido, tá? Leandro, só acrescentar que os gráficos, eles sempre vêm acompanhados de um texto, e que muitas vezes é importante também a gente ler o texto, aquela notícia informativa, que se for só de informação, ela é bem curta, e aí nós vamos entender melhor as informações do gráfico também. Porque o texto é a análise do gráfico, a análise que ele teve, que quem escreveu teve essa análise. E vamos pensar que quem escreveu teve acesso a mais informações do que só o gráfico, porque ele produziu o gráfico. E para ele produzir esse gráfico, ele fez toda uma pesquisa, então ele sabe detalhe a detalhe. E ele vai só mostrar os detalhes mais importantes. O caso, que se a gente só olhar para o gráfico, a gente não sabe esses detalhes que ele conseguiu pegar. Então, no texto, ele vai mostrar esse detalhe. É isso que você vai fazer também. Você fez uma pesquisa, vai produzir os gráficos para apresentar, mas você não vai colocar todas as informações. Algumas informações, você vai interpretar a sua análise da sua pesquisa e vai colocar essas informações. O gráfico vai auxiliar.
mas sem a interpretação ele não fica tão claro e tão objetivo. Então, eu preciso de um texto ou falar alguma coisa sobre o gráfico. Quando ele é um jornal televisivo, eu vou falar sobre esse gráfico. Quando é um jornal impresso escrito, eu vou escrever alguma coisa sobre esse gráfico, tá? Aqui, continuando, falando do PIB, que era na mesma reportagem, ele falava, ele fez um outro gráfico da fonte, é o IBGE ainda, se você olhar aqui embaixo, ele só colocou IBGE, e ele tinha o título, qual setor influenciou o PIB? Aí ele também colocou, variação do PIB do segundo trimestre. Então ele quis olhar para o segundo trimestre em relação ao resultado do período imediato anterior pela ótica da produção e da demanda em porcentagem. Então o que ele fez? Ele quis analisar a mesma informação do segundo trimestre, que era menos 9,7. Ele quis analisar este trimestre especificamente. E aí ele dividiu, olha lá, o PIB geral. Ele colocou aqui, ó, o PIB geral, menos 9,7. Então esse foi o decrescimento. E aí ele quis mostrar pela ótica, ou seja, pela vertente, por cada ramo específico. Porque a gente divide a produção do PIB em vários setores. Não é tudo num pacotinho só. A gente tem vários setores. E aí cada setor tem uma contribuição. E aí, juntando essa contribuição, a gente vai formar o PIB. Porque algumas áreas conseguem produzir mais e outras não, dependendo da circunstância como está acontecendo no país agora. Então, o que ele quis mostrar? O setor lá de produção da agropecuária teve um aumento de 0,4. Então, ó, a agropecuária ela não diminuiu, ela conseguiu gerar receita, ela conseguiu produzir PIB. Por conta de que, quando eu falo de agropecuária, eu falo de produção de gado, eu falo de produção de alimentos, tá? Então, isso conseguiu, porque a gente não parou de comer, não parou. A gente teve que continuar comprando os produtos agropecuários. Então, teve um aumento de 0,4. A indústria. Então, produção na indústria. Então, produção na indústria seria produção de computadores, celulares e todos os tipos de eletrodomésticos. Teve uma queda de 12,3. Essa queda foi maior do que o PIB geral. Então, foi uma queda bastante. Por quê? Porque as pessoas pararam de comprar alguns tipos de produtos. Por conta, a gente está perdendo os nossos empregos, então muitas pessoas perderam seus empregos. Então, o que aconteceu? Diminuiu a produção porque não estava vendendo. Se eu não vendo na loja, a loja não pede para o produtor, e o produtor tem que diminuir, porque ele não pode aumentar seu estoque. Ele não pode aumentar o produto dele parado na fábrica, ele tem que esperar esse produto sair para venda nas lojas para produzir mais. Então, se não houve essa venda na loja, a produção foi menor, então houve a queda. Produção de serviços. Então, o setor de serviços seria a sua empresa de televisão, de internet, seria todo aquele setor de serviços, tá? E ele teve uma diminuição igual do PIB, de menos 9,7. O PIB geral a gente falou que é menos 9,7. Investimentos. O investimentos teve uma queda em relação ao mês anterior, tá? Então, ao trimestre anterior, primeiro trimestre de 2020, houve uma queda de 15,4%. Ou seja, passou-se o primeiro trimestre inteiro da pandemia, no segundo trimestre as pessoas já não tinham mais dinheiro para investir, tinham que pagar as suas contas imediatas, as contas mais próximas. Então, não conseguiam investir mais. Consumos agora que é de demanda, tá? Consumo da família. O consumo da família teve um consumo da família com alimentos, com transporte, com lazer, com todo esse consumo. A família tem um consumo geral. Influi no PIB. Por quê? Porque se ela comprar mais alimento, mais dinheiro gera para a indústria de alimentos. Se ela viajar mais, se ela for passear mais, ela gera para o turismo mais dinheiro. Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. Essa análise diminuiu. As pessoas não podiam sair, ela não saiu para lazer, elas não podiam comer fora, então o setor de restaurante também houve uma diminuição. Então, o consumo das famílias diminuiu. Consumo com qualquer coisa que a família consuma diminuiu em menos 12,5, tá? Percentuais aí. Consumo do governo. O governo também diminuiu a sua demanda. Por quê? Porque ele não estava mais recebendo tantos impostos, porque todo produto que a gente compra, a gente paga uma imensidade de impostos, e aí esse imposto é revertido para o governo. Então, quer dizer, o governo teve que retrair o seu consumo por conta de que teve mais impostos para
arcar com as suas despesas. O setor de exportação teve um aumento de 1,8%. Por que esse setor de exportação teve um aumento de 1,8%? Os países estão produzindo menos, todos os países no mundo inteiro estão produzindo menos por conta da pandemia. E o que acontece? A nossa exportação brasileira é uma exportação primária, ou seja, de produtos in natura. Então, a gente exporta mais produtos agropecuários, mais produtos de alimentação que a gente produz. Esse setor, a gente já viu que não foi afetado. O que aconteceu? Então, a produção de nossos alimentos continuou produzindo esses alimentos. Enquanto alguns países que já têm uma produção muito difícil, porque não tem terreno suficiente, não tem uma infraestrutura de agropecuária, eles tiveram uma dificuldade. Então, o Brasil, como tinha, preferiu exportar esses produtos, porque o valor do real está menor, então sai mais barato para as pessoas que estão lá fora, em outro país, sai mais barato para eles comprar do Brasil, porque o real desceu o valor do real por causa da crise, e aí eles preferem importar porque eles ganham mais. E aí acontece o desabastecimento nacional, que é o que está acontecendo. A gente tem alguns produtos que estão com alguma falta, não seria uma falta muito grande, mas o produto aumentou por conta da demanda, porque grande parte foi para outros países. O setor de importação, ele diminuiu. Ou seja, os produtos que vêm de outros países diminuiu. Por que diminuiu? Porque a população estava sem emprego, sem dinheiro, sem renda para comprar os produtos importados. Então, às vezes foi uma substituição. Talvez uma família que ainda tenha condições de comprar, mas preferiu substituir um produto importado por um produto nacional que o valor é bem menor. Ou parou de comprar esses tipos de produtos, tá? Então, essa foi a análise desse outro gráfico, que também tinha uma matéria por trás desse gráfico. Esses são os gráficos, mas por trás disso tinha uma matéria que eu poderia ler e entender, tá? E o último, para a gente encerrar, porque a gente está num tempo bem corrido aqui, a gente tem uma análise de um gráfico, mas é num telejornal, tá? Brasil se aproxima de 140 mil mortos por Covid. Gráfico sobe em 8 estados. Esse é o título da matéria. E aí, o subtítulo aí o Brasil registrou 818 mortes por Covid nas últimas 24 horas. São 139.883 vítimas desde o início da pandemia. Por Jornal Nacional, aqui é a fonte, por Jornal Nacional, dia 24/9/2020, tá? Então, a gente vai ver esse vídeo, que é o último, mas é análise de gráfico pela ótica de um telejornal. Ele vai apresentar o gráfico e ele vai analisar esse gráfico e vai mostrar a análise desse gráfico, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, lá na página do G1, tem essa notícia. Então, é essa notícia em formato de apresentação do telejornal que a gente vai ver, tá? Eu acho que vou esperar carregar, porque a minha internet ontem não funcionou e hoje tá difícil, tá? Tá demorando carregar. Então ele vai falar de alguns termos, enquanto isso não está carregando. Ele vai falar de o Alan Severiano traz um quadro da pandemia com os dados atualizados do consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. A gente começa pelo quadro geral. O Brasil registrou hoje 818 mortes por Covid-19. São, no total, 139.883 vítimas da doença desde o início da pandemia. De ontem para hoje, 32.129 casos foram confirmados. Com isso, o total chega a 4.659.909. Esse aqui é o gráfico da média móvel de casos. Ele está hoje em 28.924 novos casos por dia, um aumento de 3% em relação à média de 14 dias atrás. Portanto, dentro do limite da estabilidade. Agora a gente vai ver o gráfico da média móvel de mortes.
são 693 mortes por dia, uma redução de 1% em relação à média de 2 semanas atrás. Aqui também temos estabilidade. Vamos ver o panorama dos estados no mapa. Aumentou o número de estados com alta na média de mortes. Hoje são 8. Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, Roraima, que vinha de 8 dias de queda e registrou 19 mortes nas últimas 24 horas. Bahia, Rio Grande do Norte, que estava em estabilidade. Piauí, que vinha de um longo período desde 15 de julho sem alta. E Minas Gerais, que não apresentava alta desde 21 de agosto. O governo mineiro acredita que esse aumento tenha sido um reflexo do grande movimento no feriado de 7 de setembro. E pediu para que as pessoas sigam as medidas sanitárias e evitem a aglomeração para impedir o aumento do contágio. As maiores altas foram no Amapá e em Roraima. Os governos dos dois estados atribuem essa alta a uma revisão de números antigos. Em amarelo, aqui no mapa, os estados em estabilidade. São 9 hoje. Paraná, São Paulo, Goiás, que estava em alta, Mato Grosso do Sul, que registrava queda, Pará, Tocantins, Maranhão, Paraíba e Pernambuco. Por fim, com redução na média de mortes, em azul, temos o Distrito Federal e 9 estados. Rio Grande do Sul, que estava em estabilidade. Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Alagoas, Ceará, que vinha de estabilidade, e também Sergipe. O mapa do seu estado está em g1.com.br/coronavírus. Renata Iboa. Obrigada. Então, aí a gente conseguiu observar que ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala média móvel. A média é a soma de todos os dados, dividido pela quantidade de dados. Ele fala média móvel de 14 dias anteriores. O que ele quer dizer com isso? Ele pegou a informação de 14 dias e foi tirando a média. Se você observar no gráfico, vamos ver se eu consigo. Não vou conseguir. Se você observar no gráfico, tem as barras, tá? Tem as barras e tem uma linha. Essa linha é a média móvel que ele quis mostrar. Ele quis dizer que ele faz uma análise média de todos os dias. E aí vai o quê? Mostrando se houve aumento ou diminuição. Então, esse é um jeito de mostrar as duas informações. O quanto é real naquele dia e a linha representa a média que está acontecendo. É a média que eu tenho. Então, eu consigo mostrar que alguns dias passou da média a quantidade de contaminados ou de mortos e algumas foi abaixo da média. Ele tirou a média e passou a linha mostrando a média de informações. E ele mostrou que algumas, quando a barra está para cima, quer dizer que foi mais do que a média. Quando está para baixo, quer dizer que foi menos do que a média. Tá? E quando ele fala um aumento ou uma diminuição de tantos por cento, é em relação à média, ele fala em relação à média móvel de 14 dias anteriores. 14 dias anteriores. Por que ele fala média móvel? Porque essa média, ela não se mantém, ela vai variar. Esse móvel quer dizer que há uma variação. De dia para dia, essa média vai variando, porque ele conta a quantidade que tem nesse dia. Por exemplo, ele pegou 14 dias. Ele pegou as informações de quantidade de morte por 14 dias e dividiu por 14. Deu a média. Aí ele andou mais para o lado. Ele pegou 15 dias. Se ele andou 15 dias, ele pega 15 informações, soma todas e divide por 15. Quer dizer, vai dar outro número. Por isso que ele chama de média móvel, porque ela vai se movimentar, ela vai se mover, a cada dia ela vai ser diferente. Então, ele traça essa linha com a média móvel e mostra que algumas colunas estão para cima e outras estão para baixo. Ou seja, algum dia a quantidade é maior do que a média e alguns dias são menor do que a média. E ele apresenta esse gráfico para analisar. Depois ele apresenta outro gráfico, que é um gráfico onde aparece o mapa do Brasil. E aí ele mostra a relação em porcentagem. Então ele fez
como se fosse um gráfico de setores, mas ele quis mostrar duas informações. Os estados que estão estáveis, ou aumentou, ou teve queda, alguma coisa assim, e ele mostra a porcentagem de quem teve mais aumento. Ele tem a informação de todos. Mas ele quis mostrar de todos? Não, ele quis destacar quem teve aumento maior. Mas ele, na hora de produzir, teve todas as informações de todos os estados, a porcentagem de todos os estados. Mas como ele queria passar a informação só de quem aumentou, ele colocou a informação de quem aumentou. E ele colocou o mapa do Brasil para ficar visualmente mais. Ele poderia colocar num gráfico de setores, ia ficar muito mais difícil de visualizar. Quando ele coloca isso no mapa do Brasil, eu já sei, ele não precisa falar, estado tal, estado tal, estado tal. Eu vejo no mapa qual estado teve aumento, qual teve queda e qual está estável. Eu consigo ver no mapa. Ele não precisa dizer todos. Ele mostra a todos e ele só dá a análise, o enfoque a alguns estados. Então, esse é um jeito, quem estiver pensando em apresentar um telejornal com a sua pesquisa, pode fazer desse jeito também. Você produz os gráficos, pode apresentar. Quem tem possibilidade pode apresentar esses gráficos na televisão, mostrar e gravar com o celular. E aí você consegue mostrar com o celular e analisar esses gráficos do jeito que ele fez. É possível também para vocês. Quem pensar nisso, eu também posso ajudar vocês. Mas era isso a aula de hoje. A gente analisou notícias mais atuais, são todas mais recentes, tá? E a forma de analisar e a forma que está presente gráficos em várias situações, está presente o gráfico no nosso dia a dia. E para produzir um gráfico, lembra que tem uma tabela, então sempre uma produção de gráfico precisa de uma tabela para depois produzir o gráfico, e que geralmente quando apresenta esse gráfico, ele tem muito mais informações do que ele está apresentando. Ele só escolheu as informações que ele quer apresentar. E escolher essas informações que ele quer mostrar é análise. Ele quis dar o enfoque em algumas coisas que são mais importantes mostrar, porque ele não consegue apresentar tudo. Então, o gráfico, ele apresenta visualmente um panorama geral da informação. E ele foca na sua análise, ou escrita ou falada, na informação que ele quer dar destaque. Andréia, quer falar mais alguma coisa? Não, Leandro, está bom já. Então, referência bibliográfica, eu precisei do livro do 7º ano. Para quê? Os gráficos de setores está lá no livro do 7º ano, tá? Para produção de gráfico de setores, se alguém tiver dúvida. Tem esse livro na internet, se você pesquisar, ou se você não tem ele em casa. E A Conquista da Matemática, no volume 9 do 9º ano, também tem sobre essas informações, só que não tem a construção de gráfico de setores, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Pode perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida referente a qualquer coisa. É só vocês perguntarem. Dandara, Annalise, Jennifer. Tem, Ramon ainda tá aí? Ana Júlia, mais alguma pergunta? Não? Se não tem mais nenhuma pergunta, tchau para vocês. Até a próxima terça-feira. Eu acho que a gente produziu bastante coisa. Então é isso. O André, quer dar um tchau para eles também? Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Bons estudos e até terça-feira.